Na terceira palestra do nosso Simpósio Internacional de Mariologia, vamos ser guiados pelo Frei Silvio, professor da Faculdade Católica de Belém, que nos introduzirá no pensamento de Hans Urs von Balthasar, teólogo suíço do século XX, nomeado cardeal, que refletiu sobre Maria na sua teodramática, nos fazendo compreender o nexo profundo que existe entre ela e a Igreja. Balthasar não escreveu um tratado de soteriologia. Na realidade, as três pequenas obras de Balthasar que falam diretamente ou exclusivamente sobre a figura de Maria, uma é sobre o Rosário, onde ele percorre todos os mistérios do Rosário, mas no âmbito devocional. Uma outra, que é um texto muito pequeno e muito fácil de ser lido, saiu recentemente, um ano atrás, foi publicado pela Paulus, vocês encontram, é Maria para hoje. E uma outra obra, que é aquela mais consistente, sempre a respeito apenas de Maria, foi traduzida em italiano como Maria, ícone da Igreja. Na realidade, o título original dessa obra, mais próximo ao alemão, seria A Origem Mariana da Igreja. Um título mais literal, eu diria, né? Dito isso, eu gostaria de apresentar o autor para contextualizar a discussão. Balthasar é um dos maiores autores do século XX. Henri de Lubac, jesuíta, disse que Balthasar foi o teólogo mais inteligente do século XX. Talvez seja um exagero. Eu disse, talvez. Balthasar escreveu sobre quase tudo. Não tinha uma primeira formação teológica propriamente. Ele fez uma tese em Viena, na Áustria, sobre germanística. A sua primeira formação era germanística. E publicou uma tese que alguém depois disse que era ilegível, não se poderia ler de tão difícil que era, sobre a cultura alemã, percorrendo os diversos autores do mundo da cultura alemã. O tema da tese de Balthasar versa sobre a apocalipse da alma alemã. Bem, o coração da tese dessa monumental obra de Balthasar, nós já pelo menos ouvimos falar, que é a trilogia. A trilogia são 15 volumes, onde Balthasar trata do mistério da revelação a partir dos transcendentais. Só que faz uma inversão na ordem dos transcendentais. O belo, que na realidade era o último transcendental, para Balthasar é o primeiro. Então, apresenta a teologia ou a divina revelação como a suprema beleza, e já diz na introdução de Glória, do primeiro volume do Glória, são 7 volumes que trata sobre a beleza, diz que a primeira palavra da teologia é, de fato, a beleza. A beleza como manifestação. Deus é a suprema beleza que se manifesta. Aquilo que se manifesta é bom, portanto, o belo e o bom. Aquilo que é bom é autêntico, é verdadeiro. A revelação é a suprema beleza que se manifesta, no manifestar-se, se dar gratuitamente, é bom, e por ser bom, é também verdadeiro. Este é o coração da obra de Balthasar. E exatamente a primeira parte desta trilogia que trata do Glória, da beleza, a segunda parte ele chama de teodramática, do bom, e a última parte teológica, o vero, verdadeiro, é na segunda parte da trilogia, no terceiro volume da teodramática, que Balthasar trata de Maria. Nós não encontramos uma mariologia em Balthasar. Nós não encontramos um tratado de mariologia em Balthasar. Eu diria que Maria é muito mais um horizonte ou uma perspectiva na teologia de Balthasar, que propriamente um argumento. De fato, Balthasar não faz teologia de modo separado, manualístico. Ele era totalmente contrário a esta ideia dos manuais. Balthasar faz teologia
um todo junto. Então, é muito difícil dizer se a Mariologia inicia na eclesiologia ou vice-versa. Toda a teologia de Baltas é um todo circular. Não tem um ponto de partida ou um ponto final. É um todo circular. Se pode partir de qualquer lado. Por isso, foi sempre visto como um teólogo difícil de ser compreendido. Seja porque usa uma linguagem um tanto elevada, difícil de compreensão, seja porque, ao contrário dos alemães, embora ele seja suíço, mas de língua alemã, não é um autor muito sistemático. O Paulo Martinelli, que é bispo auxiliar de Milão, uma vez me dizia: você puxa uma coisa do baú de Baltas e vem fora todo um patrimônio. Por isso é difícil compreendê-lo, porque, ao contrário dos demais alemães ou dos autores de língua alemã, ele falta a ele, eu diria, esta sistematicidade que nós encontramos, por exemplo, em Ratzinger e em outros autores de língua alemã. Todavia, eu diria que a figura de Maria na literatura baltasariana é sempre vista em estreita relação com a eclesiologia. Somente a partir daqui é possível colher de modo autêntico, o papel de Maria na história da salvação. Uma tal reflexão se faz necessária, sobretudo hoje, onde se verifica na Igreja um crescente devocionismo, quase sempre destituído de uma dogmática, ou quase sempre destituído de uma autêntica teologia. Embora as devoções sejam algo belo e importante na vida dos fiéis, faz-se necessário ir além. Conceber Maria apenas como a mãezinha, a rainha, a defensora, a desatadora dos nós, etc., pode ser importante, mas é demasiado pouco para quem teve um papel tão importante na história da salvação. Daí a necessidade de, ao tratar de temas muito mais direcionados ao âmbito da devoção ou da espiritualidade mariana, conjugar com um conhecimento teológico autêntico, de acordo ou em perfeita comunhão com a doutrina da Igreja Católica. Hoje, mais do que nunca, precisamos redescobrir a relação de Maria e da Igreja e vice-versa. Assumir que Maria é figura fundamental na história da salvação, seja porque o Salvador passa pelo seu útero, fazendo-se carne, seja porque a Igreja também nasce de sua maternidade. Ela é a mãe de Deus, Theotokos, e aqui nós estamos lá no Concílio de Éfeso, em 431, mas ela é também a mãe da Igreja. Então, a partir desses dois títulos de Maria como Mãe de Deus, Theotokos, ou Maria, Mãe da Igreja, eu tentarei apresentar daqui para frente um itinerário, mais ou menos, colhendo nas diversas obras de Baltas a figura de Maria, ou melhor ainda, tentarei apresentar a vocês uma reflexão à luz dessa figura que aparece lá na monumental obra do autor suíço. A relação entre Maria e a Igreja é tão intrínseca e fundamental que Baltasar fala de um princípio mariano da Igreja. Veja que Baltasar não fala de um estilo, fala de um princípio. Não fala de um perfil, mas fala de um princípio mariano da Igreja. Este, na realidade, segundo o autor Baltasar, antecede o princípio petrino. Para Baltasar, até Pedro, para ser Pedro, também passa pelo útero de Maria. A Igreja, enquanto instituição, passa pelo útero de Maria como a mãe que gera na carne e gera na fé. Esta é uma ideia, eu diria, que nós encontramos especificamente na obra de Baltasar. Isso significa que Pedro assume, também passa, não pelo útero carnal de Maria, mas pelo útero da fé. De fato, afirma Baltasar, em Maria, a Igreja já assumiu uma figura corpórea antes de ser organizada em Pedro. A Igreja, em primeira instância,
e este, em primeira instância, é alguma coisa que permanece, feminina, antes de receber o seu lado masculino, complementar no ofício eclesiástico. Toda reflexão de Baltas acerca da figura de Maria parte, seja de uma teologia trinitária, e aqui dentro dessa teologia trinitária, a cristologia do Verbo encarnado, seja da Igreja. É absolutamente impossível separar uma mariologia, uma reflexão sobre Maria, de uma eclesiologia. Tanto é verdade que a maior parte das vezes que Baltas trata de Maria, trata nas obras de eclesiologia, e não em obras específicas, como disse, citei apenas essas três que vocês já conhecem. A Maria é pedido duas maternidades. A Maria é pedido duas maternidades. Maternidades distintas, mas complementares, não contrapostas. Ser mãe do Verbo encarnado e ser mãe da Igreja. Então, toda a reflexão se move entre esta primeira maternidade, ser mãe do Verbo encarnado, e a segunda maternidade, ser mãe da Igreja. O momento da encarnação e o momento da cruz. Maria se localiza dentro deste percurso entre a encarnação e a cruz, do ponto de vista histórico. Ambas maternidade, ou seja, aquela do primeiro sim da encarnação, seja aquela do momento da cruz, exigem uma preparação também distinta. Nós temos duas maternidades que são pedidas a Maria, ambas exigem também duas preparações distintas. Ser mãe do Verbo encarnado, portanto, a primeira maternidade, exige o privilégio da imaculabilidade. Quem a prepara é Deus, é o Pai. É o Pai que, pensando em enviar o Filho ao mundo, prepara Maria como a Imaculada para oferecer a carne ao Filho, para colaborar com a encarnação. Esta preparação é reservada, sobretudo, ao Pai. Ela foi preservada do pecado para ser mãe do Verbo na carne. Embora essa maternidade seja em vista do Verbo, essa preservação do pecado seja em vista do Verbo, ela não é meramente funcional, ou seja, não se reduz, não se resume somente ao momento da encarnação. Caso contrário, não se justificaria a virgindade também depois do parto. Se a virgindade de Maria fosse meramente funcional, somente para dar a carne ao Verbo, não teria necessidade, eu falo de necessidade, continuar virgem, uma vez que já terminou o seu papel. Só que a Igreja diz que Maria é virgem antes, durante e depois. Isso justifica que essa virgindade, essa preparação por parte de Deus à Virgem Maria, vai além do fato da encarnação, que já bastaria por ser o mistério por excelência, mas vai além desta missão particular, ou seja, da primeira maternidade. A divina maternidade de Maria, se não considerada a partir da eclesiologia e da antropologia, risca de ser reduzida a somente um ato instrumental limitado, oferecer a carne ao Filho de Deus. Então, esta ideia nós verificamos em algumas comunidades eclesiais, ou pessoas que pertencem a algumas comunidades eclesiais, que até aceitam a virgindade de Maria, mas depois não seria possível esta virgindade. Enquanto que nós reconhecemos e aceitamos e confessamos pelo dogma que ela é algo permanente. E esta virgindade permanente tem alguma coisa importante para nos dizer, seja do ponto de vista da eclesiologia, mas sobretudo do ponto de vista da antropologia. O augusto e libérrimo privilégio da maternidade conferido por Deus é em vista da encarnação, mas ao mesmo tempo indica aquela realidade antropológica para o qual o homem fora criado. A divinização como plena participação no mistério divino. Sua maternidade traz para o tempo
histórico, e quando falo de tempo histórico, falo desta realidade que nós experimentamos enquanto natureza contaminada pelo pecado, depois da queda. Então, traz para o tempo histórico uma realidade que é antes da história. Eu diria pré-histórica. Os alunos de soteriologia conhecem já essa terminologia. E antecipa ao mesmo tempo a realidade escatológica. Maria está entre um pré e um meta. Está em uma situação que é próprio de um mundo antes da história, a realidade de Adão e Eva antes da queda, mas ao mesmo tempo antecipa aquilo que será a humanidade depois no escatom. Lembremos aquilo que Jesus respondendo, e que vale sobretudo para a vida consagrada, que no céu ninguém casa e nem se dá em casamento. Seremos todos virgens. Maria antecipa esta realidade que nós religiosos tentamos antecipar, mesmo na nossa transitoriedade de uma natureza decaída. O gerar na carne e permanecer virgem indica uma realidade que não é própria desse mundo. Maria, o padre João Paulo, já fez, na sua conferência, apresentou a beleza deste gerar e continuar virgem, que tocou aqui o coração do nosso moderador. Como alguém pode gerar e continuar virgem. Maria vive na história uma realidade que não é própria dessa história. O ser mãe virgem indica que ela está no mundo, mas vive uma realidade que é própria de um outro mundo. Essa dimensão antropológica de sua maternidade é confirmada aos pés da cruz, quando lhe será pedido uma segunda maternidade. Ser mãe não mais de um na carne, mas ser mãe de todos na fé. E esta preparação, esta segunda maternidade, como na primeira, requer também uma preparação. Se a primeira maternidade requeria uma preparação, e é Deus, é o Pai que a prepara, preservando do pecado em vista da encarnação do Filho, esta segunda maternidade que será dada na cruz também requer uma preparação prévia. Quem a prepara agora não é mais o Pai, que já a preparou para a primeira maternidade, é o próprio Filho que vai preparando a mãe em vista da cruz. Enquanto que a primeira maternidade é o pai, que a prepara, preservando do pecado, a segunda missão é dada ao próprio filho, é o filho que prepara a mãe. Maria é formada à maternidade eclesial. Então, a segunda maternidade, Maria vai se formando, ela é formada a uma maternidade eclesial. Aqui, segundo Balthasar, é o filho a educar sua mãe, a grandeza do encargo que a ela é confiado, até que ela não se torne madura para permanecer de pé aos pés da cruz. O fato de Maria não fugir da cruz, como fez Pedro e os demais apóstolos, com exceção de João, se dá ao fato que o filho vai preparando a mãe para este momento dramático. Por isso, é possível falar em Balthasar de uma mariologia dramática, ainda que o mesmo não tenha tematizado a questão. O que será pedido a Maria aos pés da cruz, no momento mais dramático de sua vida, exigirá uma fé maior que no momento da encarnação. Por isso, tal formação está desde o início acompanhada do sinal da espada, pronunciada pelo velho Simeão, que transpassará a alma da mãe. Esta preparação está já prevista, ou esta preparação, os sinais dessa preparação, como o momento dramático que acontece por excelência no momento da cruz, já nós a encontramos na profecia do velho Simeão. Uma espada de dor vai te transpassar a alma, vai te transpassar a alma. A formação de Maria, recebida pelo Filho, constitui um caminho ascético que vai da encarnação ao pé da cruz. Balthasar vê essa preparação em algumas atitudes de Jesus em relação à sua mãe. E talvez aqui isso é muito importante sobretudo para nós hoje, porque muitos que são contrários a Maria
usam exatamente estas citações para mostrar que Maria talvez não teria tido um papel tão importante na vida de Jesus. Nós, ao contrário, agora assessorado por Fombalta, veremos que é o contrário daquilo que alguém diz. Que estas citações justificam exatamente o contrário. A importância de Maria na vida do filho, na história da salvação. Quais são estas citações? Por exemplo, em Caná da Galileia, quando ela se aproxima do filho para comunicar que faltou vinho, ele responde: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Não a chama de mãe. Jesus chama sua mãe de mulher e não de mãe. Atitude semelhante encontramos quando alguém diz: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Mas ele responde: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Nós encontramos lá em Mateus 12, de 46 a 49. Então, nós já temos duas citações. Em Caná, Jesus diz à sua mãe: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Não a chama de mãe. Aqui, quando Maria está à sua procura, querendo falar com ele, diz: quem são a minha mãe e meus irmãos? E depois aponta para o discípulo. Sempre neste mesmo estilo está a resposta a Maria, quando, depois de perceber que ele não estava na caravana, que retornava de Jerusalém, ela o encontra entre os doutores da lei e diz: filho, por que fizestes isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Mas ele responde: por que me procuráveis? Não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai? São três citações que apresentam um estilo ou um modo de lidar com a própria mãe, que nós diríamos que, do ponto de vista humano, não é tão belo. Um filho tratar a mãe neste estilo, do ponto de vista humano. Eu diria, todas essas atitudes traduzem um comportamento não muito elegante de um filho para com a sua mãe. A um primeiro momento, parece que Jesus vai ignorando a sua mãe e tornando-a como uma mulher entre outras. Todavia, esse comportamento está longe de ser falta de zelo ou desprezo pela própria mãe. Jesus conhecia bem a lei e sabia que uma das 10 palavras sagradas era: honra teu pai e tua mãe. Seria contraditório ver nestas atitudes do filho em relação à mãe um certo desprezo. A ele que veio para cumprir uma lei que na qual está a necessidade de honrar o pai e a mãe. A atitude de Jesus, na realidade, é uma preparação. O filho vai formando a mãe para que no momento da cruz ela compreenda muito mais do divino mistério revelado e esteja pronta para aceitar, no silêncio da obediência, o que lhe fora pedido, o que lhe será pedido. A segunda maternidade. Trata-se de um crescente na fé. De fato, Maria não compreendia aquilo que o filho dizia. Em todas estas situações ou passagens em que Jesus se refere à mãe de um modo um tanto não muito delicado, não muito cordial, na realidade o filho vai preparando a mãe e o evangelista sempre acrescenta: ela não compreendia aquilo que ele fazia. Por isso, é um caminho de fato de compreensão, para que no momento da cruz, esta compreensão seja muito mais alargada e ela esteja pronta para dar um segundo sim, pronta para uma segunda maternidade que exigirá dela mais do que a primeira. E vejamos que a primeira nós falamos da encarnação do Verbo. Provavelmente em Caná também, quando o filho diz que ainda não ter chegado a sua hora, Maria também não compreende. Vai vivendo um caminho de uma gradativa compreensão do mistério. O não compreender, que se inicia no momento da encarnação, nós lembramos lá em Lucas 1, 29, ela não compreende a saudação do anjo,
Portanto, esse não compreender que inicia no momento da anunciação, passando por Caná, chega à cruz como plena aceitação e acolhimento de quem fez um caminho de crescimento na própria fé. Preparada pelo Filho para sofrer a cruz como espada de dor na alma, para participar da dramática soteriológica do Filho, Maria faz um caminho de crescimento. Aqui Baltasar nos abre o espaço para pensar uma soteriologia, uma mariologia dramática. A dramaticidade da cruz, no momento da segunda maternidade, então nós temos uma primeira maternidade, que é a encarnação do Verbo, onde é o Pai que preserva Maria, a prepara para esta maternidade. Uma segunda maternidade, que é o momento da cruz, quando é chamada a ser mãe de toda a igreja, é o Filho que vai preparando a própria mãe. Nós temos nestas duas maternidades, entre a primeira e a segunda maternidade, toda uma existência dramática que culmina no momento da cruz. A dramaticidade da cruz, no momento da segunda maternidade, é já presente na primeira, não apenas como um sinal, mas como realidade concreta, embora diferenciada. Por drama, aqui entendemos uma tensão, onde Maria deve, como verdadeira mãe do Salvador, fazer parte verdadeiramente do gênero necessitado de salvação. E deve, todavia, para ser esta mãe, ser em tudo santa e imaculada. Esta era a grande discussão que nós encontramos na patrística, em alguns padres da igreja, mas sobretudo na Idade Média, no contexto onde o beato franciscano Dom Scoto defende o dogma da Imaculada. Tal tensão nem sempre foi bem compreendida. Para alguns autores, Maria não teria sido isenta de erro. Por exemplo, Orígenes, que interpreta simbolicamente a espada que deve transpassar Maria como uma dúvida que aconteceria no momento da cruz. Atanásio, que vê nela o espelho das virgens, imagina que tenha devido lutar contra os pensamentos impuros. Ou ainda, Cirilo de Alexandria, que aceita que Maria tenha sido concebida no caro pecado, mas depois purificada. Gregório de Nazianzo pôde introduzir o vocábulo pré-purificação. É Nicolau Cabasilas, que é da opinião que Maria não necessitava de nenhuma purificação. Todavia, é Dom Scoto que vai defender com toda a força esta verdade. Então, naquele momento, nós encontramos alguns que o pensamento era este: Maria, para ser verdadeiramente humana e colaborar, dando a carne, oferecendo o corpo de Cristo, precisaria também ter sido redimida na história. E aí se fala de uma remissão ou uma redenção de Maria imediatamente após a concepção. Então, Maria nasceu no pecado, mas foi purificada, foi salva imediatamente. Contra esta visão, é Dom Scoto que diz: não, Maria foi desde sempre preservada do pecado. O desde sempre, ou a Imaculada Conceição. Então, aqui nós encontramos, sobretudo, a teoria de Dom Scoto, que não necessitava de purificação. É ele que defende de modo a doutrina da Imaculada Conceição, isso nós já sabemos. Considerando sua hipótese da encarnação sem o pecado, então, para Dom Scoto, mesmo que o homem não tivesse pecado, Deus teria enviado o Filho, a encarnação teria acontecido. Esta é uma hipótese de Dom Scoto. Considerando esta hipótese, podemos dizer que Maria também era prevista, mesmo se o pecado não tivesse entrado no mundo, e já era prevista como veio no mundo, imaculada desde sempre. Conciliar a necessidade da imaculabilidade, em vista da encarnação do Verbo, com aquela de ser salva, por sua condição criatural, não foi tarefa fácil na patrística. Somente assumindo que Maria era já prevista no projeto de Deus, e como criatura, sua redenção não significa
libertação de pecado, mas participação na realidade divina, é possível compreender que a sua imaculabilidade é já uma ação salvífica de Deus. Ela vive desde sempre na salvação de Deus. Nós não negamos, e Baltasar não nega que Maria vive na redenção, que Maria foi isenta da redenção. O próprio ato de ser preservada do pecado é um ato salvífico. Ela não experimentou o pecado. Ela vive desde sempre na salvação. Ela vive desde sempre na soteriologia de Deus. Baltasar identifica a dramática de Maria como participação no destino do filho. Mesmo sendo a Imaculada, aquela que gera virgem, ela não foi isenta da cruz do Filho. Experimenta também o peso do pecado da humanidade. Esse caminho é um itinerário de fé até cumprir a fé de Abraão. No dramático momento da cruz, Maria cumpre aquilo que Abraão não chegou a realizar, o sacrifício do filho. Aqui Baltasar resgata a patrística. Maria faz uma comparação entre Maria e Abraão. Abraão é chamado no Antigo Testamento o pai da fé. E quando lhe é pedido um testemunho, que é o sacrifício do primogênito, ele conduz o filho para o sacrifício, todavia tem uma intervenção de Deus e o filho não é sacrificado. Maria, ao contrário, acompanha o filho até o momento da cruz e ninguém intervém. Muito pelo contrário, aquele que disse que jamais abandonaria o mestre, o negou 3 vezes. É ela que acompanha com uma fé inabalável, que é fruto de uma preparação do próprio filho ao momento da cruz. Por isso, Maria cumpre aquilo que Abraão não conseguiu cumprir. Maria, ao contrário, acompanha o filho até este momento do sacrifício. A fé de Maria aqui não é apenas maior do que o momento da encarnação, quando ela ainda não compreende tudo. Como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? A fé de Maria no momento da cruz é bem maior do que no momento da encarnação, porque quando lhe é pedido uma segunda maternidade, ela não questiona, mas aceita tudo no silêncio da obediência próprio de quem compreendeu o projeto de Deus para si. Maria aqui não é apenas maior, a sua fé não é maior do que no momento da encarnação, mas ela cumpre a fé de Abraão. A fé de Maria no momento da cruz é a realização plena da fé de Abraão, eu diria, da fé da comunidade judaica. Ela é aquele pequeno resto dentro do resto que se mantém fiel até o momento da cruz. Mas esta fidelidade se dá por causa de uma preparação por parte do próprio filho. De modo que Maria, aqui no momento da cruz, ela se torna de fato fé arquétipa para toda a igreja. A igreja, a fé que a igreja recebe do filho, passa pelo útero de Maria. Seja pelo útero físico, o momento da encarnação do verbo, seja pelo útero enquanto o útero espiritual, porque transmite aos apóstolos, porque Pedro não está no momento da cruz, estará depois no Pentecoste, transmite aos apóstolos a fé que ela recebera no momento da cruz. Aos pés da cruz, Maria está pronta não apenas para acolher nos braços o corpo gerado no útero, a Pietà de Michelangelo, mas também para ser mãe de toda a igreja, o que requer um segundo sim, bem mais exigente que o primeiro. Ela está finalmente pronta para contemplar aquele do qual o profeta tinha dito: ele ficou tão desfigurado que nós tapávamos o rosto, porque não tínhamos coragem de olhar para ele. Isaías 53, 3. Ela está pronta para ser a mãe, não mais de um na carne, mas de todo na fé. Na pessoa do apóstolo João: eis o teu filho, estará a igreja que nasce do útero de Maria.
essa preparação que o filho vai fazendo, essa distância que o filho vai estabelecendo entre ele e a mãe, quase que como se renunciasse à maternidade da mãe, é para que no momento da cruz não seja mais ele o filho, mas o filho seja aquele que ele aponta: eis aí o teu filho, colocando no útero de Maria, na pessoa de João, toda a igreja. A posição de Maria aos pés da cruz nos faz entender por que o filho vai afastando-a de si. É como se ele fosse esvaziando o útero da própria mãe, para que no momento mais dramático de sua vida, quando lhe será pedido o segundo sim, que exige total e completo abandono à vontade de Deus, ele colocasse a igreja dentro daquele espaço que ele fora criando. De fato, abandonado pelo pai, o filho ainda abre mão de sua única consolação, que era a maternidade fiel da mãe. Se não bastasse o abandono por parte do discípulo, por parte do próprio pai, o filho ainda abre mão da própria maternidade em nosso favor, porque agora Maria será mãe da igreja. Bem, por causa do tempo, eu deixo a última parte, apenas tento resumi-la em poucas palavras, que seria a necessidade de repensar ou repropor a Mariologia. Eu digo necessidade de repensar ou repropor porque hoje nós verificamos um divórcio entre teologia e espiritualidade. E acredito que a reflexão que nós encontramos em Baltasar, embora não tenha elaborado uma Mariologia, mas esta Mariologia é possível ser colhida ao longo das suas obras, pode favorecer muito a nossa compreensão do autêntico, do verdadeiro papel de Maria na história da salvação e nos fazer viver uma espiritualidade, considerando-a como mãe de Deus e da igreja. E considerando, sobretudo, que esta igreja de Cristo nasce também, como ele, do útero de Maria. Obrigado pela atenção.